Descobriram a fórmula da Coca-Cola e o que isso tem a ver com o seu negócio? Fica nesse vídeo que você vai descobrir. Se eu te perguntar qual a marca de refrigerante que vem primeiro na sua cabeça, provavelmente você vai responder a Coca-Cola. Ou se eu te perguntasse de qual propaganda que você lembra, propaganda de refrigerante, claro, provavelmente você vai responder também a Coca-Cola. Talvez você não goste de refrigerante, mas tenho quase certeza que você conhece a Coca-Cola. Agora, se eu te perguntar qual é a marca que vem primeiro na cabeça das pessoas no seu nicho, será que é a sua? Se a resposta for não, provavelmente o problema não é o seu produto, mas sim o seu posicionamento. E hoje eu vou mostrar exatamente o que isso significa e como aplicar isso no seu negócio, mesmo que ele seja pequeno. Fica comigo até o final desse vídeo e você vai descobrir o que a descoberta da fórmula da Coca-Cola tem a ver com o seu negócio. Vem comigo e vamos transformar a realidade do seu negócio e da sua vida. Vamos lá. Primeiro vamos entender o que é posicionamento de verdade. A maioria das pessoas acha que o posicionamento acontece no produto, mas não é bem assim. Na verdade, o posicionamento acontece na mente das pessoas e não na prateleira. A Coca-Cola ela não vende o refrigerante, ela vende felicidade, nostalgia, celebração. Tanto que nos comerciais da Coca-Cola você dificilmente vai ver falando sobre o sabor do produto, mas sim os momentos em que a Coca-Cola aparece como destaque. Se você não acredita em mim, tem vários vídeos aqui no YouTube falando sobre aqueles testes cegos, onde você coloca duas marcas, né, e você não mostra a marca e você pede para as pessoas provarem do sabor. Então tem vários vídeos onde colocam a Coca-Cola e a Pepsi. Muitas pessoas preferem a Pepsi, se for pensar só no sabor. Mas e por que elas continuam comprando a Coca-Cola? Por que ela é tão mais famosa? Provavelmente você conhece a Coca-Cola como sendo talvez o refrigerante mais vendido do mundo. Porque a escolha do produto nem sempre é algo racional, mas sim posicional. Porque levando Coca-Cola você não está levando apenas um refrigerante, mas sim toda uma experiência que foi construída na sua mente. Disso você já pode até começar a responder a pergunta que talvez tenha surgido na sua mente. Se descobriram a fórmula da Coca-Cola, então afim da Coca-Cola, certo? E a resposta, como você pode estar notando, é não. Porque a Coca-Cola vende mais do que o refrigerante. Tanto que, na verdade, essa descoberta foi feita por um youtuber. Não foi nenhum concorrente comercial ali da Coca-Cola. Foi um youtuber. Inclusive, tem vários vídeos, tanto do próprio youtuber quanto de outros youtubers que fizeram ali e tentaram reproduzir a Coca-Cola. Mas aí pode surgir outra pergunta. Por que a Coca-Cola não processa eles por quebra de patente? Simples, porque ela não tem patente. Aí você pode perguntar: Nossa, mas que falha grave. Na verdade, não. Ela não tem patente porque quando ela fosse fazer a patente, ela ia precisar colocar o quê? A fórmula na patente. Aí seria muito mais fácil para os concorrentes copiarem. E talvez lá na época, se ela já tivesse feito isso, quando ela não tinha a marca consolidada, isso de fato poderia ter quebrado ela e hoje a gente não teria a Coca-Cola como sendo um dos principais refrigerantes do mundo. Agora cá entre nós, se um youtuber conseguiu descobrir a fórmula da Coca-Cola, não querendo desmerecer o trabalho dele, afinal foi um trabalho muito bom, muito competente, ele demorou um ano ali, foi um estudo de doutorado, ele teve apoio de professores universitários, mas pensa bem, você acha que a indústria, com vários químicos que eles poderiam contratar para fazer isso, você acha que eles não conseguiriam de fato descobrir a fórmula? Claro que provavelmente hoje a gente tem mais tecnologia que permite isso, só que hoje já não faz mais sentido, justamente por conta disso que a gente está vendo. Não é só um refrigerante, é muito mais do que isso. Vamos para outro exemplo aqui, o McDonald's. O diferencial do McDonald's não é o produto em si. De fato, existem outros hambúrgueres com melhor qualidade, um gosto melhor. Porém, o diferencial do McDonald's é o sistema por trás da marca. E esse sistema tem alguns pontos muito importantes. Primeiro, ser o pioneiro da categoria. Como o McDonald's foi um dos primeiros a escalar nesse modelo, ele basicamente definiu esse conceito de fast food. Geralmente é muito difícil você destronar os pioneiros, mesmo quando você tem um produto às vezes melhor. Outro ponto muito importante é a escala e a onipresença. O McDonald's ele está presente em mais de 100 países, o que reforça constantemente a familiaridade que você tem com a marca. Um outro ponto muito importante é a padronização comercial. Toda a cadeia ali de produção do McDonald's, seja fornecedor, franqueado, os processos internos, é tudo muito padronizado para garantir a replicabilidade perfeita e ter um padrão entre todas as lojas do mundo no McDonald's. Então o McDonald's que você come aqui no Brasil é o mesmo que você talvez comeria no mundo inteiro, exceto por alguns países que têm algumas especificidades por conta do sabor ali da própria região que se aderem mais ao paladar daquela região. Mas, em geral, todos os McDonald's têm os mesmos hambúrgueres. Um outro ponto muito importante de todo esse sistema do McDonald's é a experiência.
experiência, não somente a comida. O McDonald's ele investiu muito pesado em coisas como Playland, parquinhos para crianças, ou Happy Meal, aquele lanche com brinquedinho, ou personagens icônicos como, por exemplo, o Ronald McDonald, aquelas músicas que grudam na cabeça igual chiclete, construindo assim uma memória afetiva, principalmente com crianças que crescem, na infância comiam McDonald's, cresceram e hoje levam seus filhos por conta que confiam na marca. Só para citar aqui, por exemplo, para você ter uma noção da estratégia diferente, o Burger King, ele tem um marketing bem mais agressivo, um marketing de guerrilha que a gente chama, e ele justamente vem em oposto ao McDonald's. Ao invés de garantir ali ter essa afetividade, a gente vê o Burger King muito mais ali tendo propagandas de afronta ao McDonald's ou usando justamente os memes ou as notícias da atualidade nas próprias propagandas. Você pode ver, por exemplo, aconteceu recentemente, teve uma luta ali entre o Popó e o Wanderlei Silva, onde eles aproveitaram essa rixa que teve para justamente fazer um comercial com os dois juntos. Isso chama muita atenção. E você vê que é uma estratégia diferente, um posicionamento diferente do McDonald's. Um outro exemplo, um pouco diferente, mas muito interessante, é a Ferrari. Ela não compete para ser lembrada como marca de carro esportivo entre as outras. Ela ocupa uma categoria mental praticamente sozinha, a de objeto intangível, muito mais próximo de um posicionamento de luxo ou status do que de mobilidade. E tem alguns elementos muito importantes que sustentam essa estratégia. O primeiro é a escassez deliberada, onde a Ferrari ela limita a produção de propósito. O Enzo Ferrari dizia que a empresa deveria produzir um carro a menos do que a demanda pedia. Isso é o oposto da lógica de crescimento da maioria das marcas, e isso reforça muito forte a percepção de exclusividade. O segundo ponto é que a Ferrari não vende somente o carro, ela vende o pertencimento a um clube exclusivo. A marca é tão forte que ela lucra mais com licenciamento, ou seja, roupas, acessórios, parques temáticos, do que muita gente imagina. Pessoas às vezes compram um boné, uma camiseta, mesmo sem nunca vir a comprar um carro da Ferrari. Isso é um posicionamento bem extremo. A marca virou um símbolo antes mesmo de ser um produto. Um outro pilar muito interessante é a corrida como prova, não como produto. A Fórmula 1 não é uma linha de negócio separada da Ferrari, é uma validação constante do posicionamento, performance e paixão, reforçada ano após ano, com uma consistência absurda. É a única equipe que corre na Fórmula 1 desde a criação, em 1950. Um outro ponto muito importante é a exclusividade. Existem algumas regras, como não poder modificar, fazer modificações muito grandes sem entrar em contato com a própria Ferrari, sem obter aprovação, ou, por exemplo, não poder vender na internet. Na verdade, priorizar o próprio revendedor que te vendeu a Ferrari são coisas que blindam a marca. Todos esses exemplos, eles têm uma explicação pela teoria de Ries e Trout. Al Ries e Jack Trout escreveram um livro chamado Positioning: The Battle for Your Mind, de 1981, que criou o conceito moderno de posicionamento. E nesse livro eles trazem 3 ideias que vão mudar completamente como você pensa em marketing. A primeira ideia é que a mente humana ela é limitada. As pessoas elas só guardam 2 a 3 marcas por categoria. Se você não é uma dessas, você está invisível. Por exemplo, se eu te perguntasse marcas de refrigerante, talvez você saiba aí umas 2, 3, 4 ou 5, mas tem marcas que talvez você nunca ouviu falar. E o ponto importante é que se você não é uma dessas 2 ou 3 marcas que estão na mente das pessoas quando falam da categoria a qual o seu negócio pertence, você é invisível. A segunda ideia muito interessante é que é melhor ser o primeiro do que ser o melhor. Quem entra primeiro na cabeça do cliente em uma determinada categoria, domina. E às vezes é quase impossível tirar depois. Por exemplo, o teste cego que eu comentei. A Pepsi, no teste cego, as pessoas falaram que era melhor, porém continua comprando Coca-Cola. Por quê? Ela se tornou a pioneira. E mesmo que você faça um refrigerante muito bom, Coca-Cola é tão firmada que dificilmente ela vai deixar de ser a pioneira. A terceira ideia é que, se você não pode ser o primeiro numa categoria, crie uma categoria onde você é único. Foi, por exemplo, que a 7-Up fez quando se posicionou como The Uncola. Ela não competiu frente a frente com a Coca-Cola. Ela criou uma nova categoria. Para te explicar melhor, no final dos anos 60, o 7-Up era basicamente um mixer de bebida ou remédio para dor de estômago. Quase ninguém bebia refrigerante no dia a dia. A marca tinha uma fatia muito pequena do mercado e precisava se reinventar para competir com a Coca-Cola e com a Pepsi. Ao invés de tentar parecer mais um refrigerante para bater de frente com a Coca-Cola e com a Pepsi, eles criaram uma categoria nova. A campanha enquadrou o 7-Up definitivamente como uma bebida oposta às colas, The Uncola, do termo em inglês. O time cultural foi tudo. A campanha surfou no momento certo. Era a época do verão do amor, com jovens desiludidos construindo uma contracultura de oposição contra a guerra do Vietnã e a segregação racial. A JWT, que
que era a empresa de marketing na época que criou essa campanha, aproveitou exatamente essa energia. E em vez de destacar as semelhanças com seus concorrentes, a publicidade enfatizava as diferenças. Brincando com trocadilhos em cima do prefixo "an", o 7-Up virou a bebida alternativa de quem queria ser alternativo. As peças visuais foram criadas pensando completamente nesse público. E o resultado foi o seguinte: a campanha dobrou as vendas do refrigerante na época. E até 1972, o 7-Up era o terceiro maior refrigerante vendido nos Estados Unidos, concorrendo com Pepsi e Coca-Cola. E por que esse exemplo ilustra tão bem a teoria de Rhys e Trout? Foi porque o 7-Up não tentou brigar de frente a frente com a Coca-Cola e a Pepsi. Na verdade, ele criou uma nova categoria, os não cola, onde basicamente ele era sozinho e dominava. Agora você deve estar pensando: Tá, mas eu não tenho orçamento pra Coca-Cola. nem eu. E tá tudo bem, você não precisa disso. Você precisa de 4 coisas. Primeiro, escolha um nicho pequeno o suficiente para você ser líder nele. Por exemplo, em vez de ser uma consultoria financeira, você poderia ser uma consultoria financeira especializada em clínicas odontológicas. Nesse exemplo, você sai na frente, pois ao se especializar numa determinada área, você passa mais confiança e credibilidade ao cliente que você vai conseguir resolver o problema dele do início ao fim. A segunda coisa é que você precisa ser dono de uma palavra só. Se alguém tivesse que descrever seu negócio, seu produto com uma palavra só, qual seria ela? E é essa palavra que você quer ocupar? Numa mente saturada por informação, as marcas mais fortes não são lembradas por uma longa frase, são lembradas por uma palavra só. Pensa como a mente humana funciona quando alguém fala o nome de uma marca grande. Não vê uma frase, vê um flash instantâneo de uma única ideia. Por exemplo, Volvo, segurança; Duracell, duração; Nubank, simplicidade ou sem burocracia; Red Bull, energia; Ferrari, performance, exclusividade, como falamos antes; Coca-Cola, felicidade. Repare que nenhuma dessas marcas descreve um produto. Elas ocupam um conceito abstrato na cabeça do cliente. E o pulo do gato é que quando você é dono de uma palavra, quando alguém pensa nela, sua marca vem automaticamente na cabeça dessa pessoa. E o inverso também é verdade. Quando alguém pensa na sua marca, aquela palavra vem na mente da pessoa automaticamente. Terceiro ponto: sacrifique quem não é seu cliente ideal. Marca que tenta agradar todo mundo não é lembrada por ninguém. E pensando sobre propaganda, isso se torna muito mais importante. Você precisa entender muito bem seu público-alvo, porque se você anuncia para uma pessoa que não vai virar seu cliente, você está perdendo dinheiro. Ainda mais com o CAC crescendo cada vez mais. Aqui no canal tem vídeo falando sobre CAC e outros indicadores muito importantes. Dá uma corrida lá e assiste. Pode até parecer contraintuitivo selecionar os clientes, porque você pode até pensar: Mas quanto mais cliente, mais receita. mas justamente isso pode estar minando o seu lucro, pois faturar mais não implica diretamente lucrar mais. Vou deixar um link na descrição de um vídeo falando sobre esse assunto para você entender melhor, e também um e-book, caso você goste de ler. Quarto ponto: seja consistente ao longo do tempo. Posicionamento não se constrói com uma única campanha, se constrói repetindo a mesma mensagem por anos, como por exemplo a Coca-Cola, que não construiu sua marca da noite pro dia. Demorou anos para isso acontecer. Então, ao escolher uma estratégia, seja consistente, pois às vezes o resultado demora um pouco para ser visto. Use dados ao seu favor, analise indicadores, use uma boa estratégia de análise de dados. Aqui no canal temos vários vídeos sobre análise de dados para o seu negócio. Dá uma conferida depois, pois se você não implementar essas estratégias, pode ser que você precise brigar por preço, e isso é uma briga de soma zero. Aqui no canal tem vídeo falando sobre cadeia de valor e explicando o motivo pelo qual essa briga por preço não é sustentável para o seu negócio. Para finalizar esse vídeo, a pergunta que fica é: se alguém pensasse no seu nicho agora, seu nome apareceria em primeiro lugar na cabeça dessa pessoa? Uma outra pergunta é: qual posicionamento estratégico do seu negócio faz com que você não precise brigar por preço? Na descrição vou deixar um link para uma escola de negócios muito top. Confere lá se eles já vão abrir a próxima turma para você entrar e acelerar o seu crescimento. Se você curtiu esse conteúdo, curte, comenta, compartilha e se inscreve para aprender mais estratégias que vão fazer seu negócio decolar e levar seu negócio para um outro patamar. Te vejo na próxima. Até mais!